Durante o verão de 1815, uma espessa névoa envolveu o navio do capitão James Riley. Devido à falta de visibilidade e aos instrumentos rudimentares da época, o navio saiu da rota e acabou ficando encalhado na costa de uma terra desconhecida para ele. Isso desencadeou uma série de eventos horríveis, não por causa do lugar que eles encalharam, mas sim por causa de quem eles encontraram lá. Hoje conheceremos sua história. E como sempre, a descrição do espectador é recomendada. O capitão James Riley nasceu em 1777, em Connecticut. E desde jovem, ele sabia que seu futuro estava ligado à vida no mar. Na época, as colônias americanas estavam em guerra com os britânicos pela independência, e a família Riley lutava para sobreviver. Até o seu 9º aniversário, James frequentava a escola, assim como as outras crianças de sua idade. Mas aos 10 anos, James teve que conciliar as demandas de ir para a escola, junto com um trabalho duro em uma fazenda. Mas não seria assim por muito tempo. Os donos dessa fazenda logo acharam que o trabalho de James era valioso demais para compartilhá-lo com a escola. Então pararam de mandá-lo para lá, e ele foi deixado trabalhando em período integral, e permaneceu assim até os seus 15 anos. A essa altura, ele estava compreensivelmente exausto e queria algo melhor para si mesmo. Ele havia aprendido a ler e escrever em alto nível, e suas histórias preferidas eram sobre o mar e como eram as coisas em países estrangeiros ao redor do mundo. Isso naturalmente o fascinava, e depois de um tempo, seus sonhos se tornaram grandes demais para serem contidos. Ele então anunciou à família que deixaria o trabalho na fazenda e começaria uma vida no mar. Inicialmente, seus pais se opuseram fortemente, mas logo notaram que ele não mudaria de ideia e passaram a apoiar o seu sonho. Logo depois, ele conseguiu um emprego como grumete, que é uma das patentes mais baixas na navegação. Os grumetes nessa época eram cargos ocupados por adolescentes, assim como James, e era uma posição extenuante de se manter. Mas ao mesmo tempo dava aos jovens a chance de aprender sobre os vários aspectos da navegação. Nos próximos 5 anos, James subiu na hierarquia, servindo em diferentes cargos como cozinheiro, tripulante geral, segundo imediato e imediato. Então, aos 20 anos, ele se tornou capitão de navio pela primeira vez, e foi uma posição que ele ocupou admiravelmente. Seu trabalho o levou para o mundo todo, exatamente como ele sonhava, mas a vida no mar está longe de ser um conto de fadas. Entre o clima extremo, mares agitados, o potencial de se perder ou de ser atacado por piratas, sempre havia algo para manter os marinheiros em alerta. Surpreendentemente, porém, grande parte da carreira de James até aquele momento estava ausente desses perigos. O primeiro incidente que ele passou foi em janeiro de 1808, quando seu navio foi apreendido pelos franceses. Ele acabou ficando preso na França até 1809. Enquanto estava lá, sua carga e o próprio navio foram confiscados. Após ser libertado, ele foi enviado de volta para a América, mas estava sem navio e totalmente quebrado, como resultado do confisco de sua carga. De volta à América, James se casou e teve 4 filhos, mas o chamado do mar era grande demais para ser ignorado. Logo, ele voltou a trabalhar para reconquistar o seu posto como capitão e passou os 2 anos seguintes
transportando cargas para a Espanha, Portugal, Índias Ocidentais e aqui para o Brasil. Infelizmente, as despesas dessas viagens não compensaram seus ganhos, e ele mais uma vez se viu sem nenhum tostão. Nessa mesma época, o conflito de 1812 começou entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e muito dinheiro poderia ser ganho no mar, mas esse dinheiro estava no transporte de carga ilegal. James era um homem honrado, e embora precisasse desesperadamente de dinheiro, ele se recusou a vender o seu caráter. Quando a poeira baixou na guerra, James finalmente foi contratado para comandar um navio de 2 mastros, chamado Commerce of Hartford. Esse era um navio quase novo, que pesava cerca de 220 toneladas e podia transportar grandes quantidades de carga. E, obviamente, com mais carga, havia também maior potencial de lucro. E melhor de tudo, James não teve que vender seus princípios transportando mercadorias ilegais. Ele reuniu uma tripulação de 10 homens, e o navio partiu pelo rio Connecticut em 6 de maio de 1815, rumo a Nova Orleans. Algumas semanas depois, chegaram a Orange Cay, que fica entre a Flórida e as Bahamas, e James alterou o curso para seguir ao longo do Grande Banco das Bahamas. Navegar nesta área pode ser uma experiência linda, por causa das águas cristalinas e temperaturas quentes, mas as águas rasas da região significam que há o perigo constante de encalhar. Para evitar que isso acontecesse, James virou a noite guiando o navio, mas por volta das 4 da manhã, o maior perigo havia passado. Ele anunciou que estava indo tirar um cochilo. Depois de ir para o convés inferior, James deitou-se em sua cama e dormiu quase imediatamente. Mas por volta das 5 horas, ele foi acordado de repente, quando o casco do navio raspou no fundo raso do mar. Ele correu para o convés superior e chamou todos os tripulantes no convés, gritando ao redor, enquanto assumia o comando e virava bruscamente para o lado. Bem à frente, eles avistaram ondas de espuma branca, indicando águas rasas, ou possivelmente até mesmo terra firme. Quando o navio começou sua curva, James e a tripulação ouviram um som inconfundível e sentiram o tremor aterrorizante do navio, batendo no fundo mais 3 vezes. Felizmente, suas ações rápidas permitiram que ele evitasse um desastre completo. Mas esse primeiro contato com a Terra seria como um presságio do que estava por vir, e era impossível adivinhar o quão ruim as coisas logo se tornariam. De qualquer forma, o navio completou com sucesso a jornada para Nova Orleans, sem mais incidentes. Após descarregarem, eles assumiram uma nova carga e rumaram para Gibraltar, na Espanha. Além da carga de vinhos, eles também trouxeram um novo tripulante de Nova Orleans, chamado Antônio Michel. Antônio tinha acabado de ser resgatado de um naufrágio na ilha espanhola de Tenerife, e James aceitou levá-lo de volta para a América. Então, em 23 de agosto, o navio deixou Gibraltar e seguiu em direção às Ilhas Canárias, onde seu curso exigia que o navio passasse entre as ilhas de Tenerife e La Palma. No entanto, as condições ideais que eles desfrutaram até aquele ponto desapareceram e foram substituídas por uma névoa espessa que bloqueava até mesmo a luz do sol. James mal conseguia ver a proa do navio, muito menos qualquer coisa no mar à sua frente. Essa era uma rota que James já havia navegado muitas vezes antes, e mesmo em condições de neblina, ele conseguiu usar as costas das Canárias para ajudar a guiá-lo. Porém, com as condições tão extremas, ele não tinha tantos pontos de referência para se basear. E apenas 5 dias depois, ele descobriu que estavam a cerca de 190 quilômetros fora do curso.
A esperança até aquele ponto era que a neblina se dissipasse, mas ela permaneceu implacável. As condições, na verdade, até pioraram de alguma forma, e James decidiu que a melhor coisa a fazer era ancorar o navio e esperar até que as coisas melhorassem. A âncora foi lançada, e a corda presa a ela desapareceu no oceano com velocidade, até atingir todo o seu comprimento, mas a âncora não tocou o fundo. O navio desacelerou devido ao arrasto da âncora, mas na verdade continuou se movendo lentamente. E tenha em mente mais uma vez que a neblina era tão espessa que eles não tinham visibilidade. Então, quando James estava prestes a fazer uma curva, ele de repente ouviu o rugido das ondas ao lado do navio. Infelizmente, apesar da âncora estar baixada, ela não deteve o navio, e a forte correnteza arrastou eles para as ondas e, eventualmente, ele bateu com força em terra firme. Num instante, James sabia que eles estavam em apuros, e imediatamente ordenou que os homens começassem a reunir os suprimentos. Enquanto faziam isso, as ondas batiam no navio, e o resto da tripulação trabalhou para preparar um bote para levá-los à costa. Apesar de todo o caos, os homens trabalharam eficientemente, garantindo 6 barris com água e vinho, 3 barris de pão e 4 barris com carne salgada. Quando as últimas provisões foram colocadas no bote, James ordenou que os homens começassem a jogar ao mar qualquer coisa que flutuasse, para que as ondas as empurrassem para a costa. Com isso concluído, eles se amontoaram no bote e partiram, sendo imediatamente golpeados pelas ondas, enquanto remavam o mais forte que podiam. Quando finalmente chegaram à praia, muitos deles desmaiaram de exaustão. Depois que se recuperaram, eles começaram a retirar todas as provisões do bote para longe das fortes ondas. Enquanto a tripulação lidava com isso, James mal conseguia acreditar na situação difícil e no infortúnio frequente que eles encontraram nessa viagem. Nunca antes em sua carreira ele havia passado por tantas situações difíceis, e agora ele não tinha ideia de onde eles estavam. Então, quando ele esperava que não encontrassem nenhum outro ser humano, um homem mais velho com pele escura apareceu na praia. Espalhados pelas praias estavam os barris da tripulação, alguns dos quais tinham sido abertos pelas ondas fortes, deixando as roupas da tripulação espalhadas pela areia. O homem, que estava vestido com um pano, começou a juntar as camisas e calças pertencentes à tripulação. Ao ver isso, James sabia que tinha que proceder com cautela, então ele começou a andar lentamente na direção do homem. Conforme ele se aproximava, ele notou que o homem tinha cabelos espessos e despenteados, uma barba combinando e os olhos castanhos, e ele parecia ser de ascendência árabe. Enquanto andava, James fez tudo o que podia para sinalizar ao homem que ele estava se aproximando em paz e amizade, mas o homem estava hesitante. Um momento depois, 2 mulheres surgiram com várias crianças a tiracolo, e James deduziu que eram esposas dele. O homem desviou sua atenção de James e voltou a reunir os pertences da tripulação, e sua família se juntou a ele. Conforme pegavam cada item, eles cuidadosamente os colocavam para secar na areia. Acreditando também que deveria haver mais deles por perto, James decidiu não protestar e deixá-los ficarem com as roupas. Quando ele retornou aos tripulantes, sua prioridade era verificar o navio para ver se ele poderia ser consertado. O bote também sofreu danos que precisavam ser resolvidos, mas para fazer isso, eles precisariam de suprimentos no navio, que ainda estava encalhado perto da areia. Ele então enviou vários tripulantes para nadar até o navio, para garantir quaisquer suprimentos
que pudessem ser usados. Logo eles retornaram com pregos e tábuas, que James começou a usar para consertar as rachaduras e buracos que haviam se formado no bote. Enquanto alguns tripulantes avaliavam o navio e outros ajudavam James a consertar o bote, as pessoas retornaram e roubaram a vela que a tripulação havia usado para construir uma barraca. James, então, escolheu vários de seus tripulantes para guardar as provisões, enquanto ele se apressava no concerto, sabendo que eles tinham que se afastar dessas pessoas o mais rápido possível. A essa altura, as pessoas já haviam mostrado que portavam machados e facas, mas James sabia que eles não podiam deixá-los levar suas provisões, ou isso significaria morte certa para os 12 homens encalhados. Por mais hostis que parecessem, um jovem se aproximou do acampamento da tripulação com um pedaço de madeira em chamas e lhes deu fogo, que foi usado para acender uma fogueira naquela noite. Pouco antes do sol se pôr, as pessoas pareceram sinalizar que estavam se retirando para a noite. Apesar disso, os tripulantes montaram guarda em turnos, porque precisavam proteger os suprimentos que restaram. Na manhã seguinte, os homens acordaram e encontraram o velho de volta à praia. Desta vez, ele tinha uma longa lança de ferro e começou a ameaçar jogá-la na tripulação. Para piorar, James olhou para os penhascos próximos e viu uma caravana de camelos descendo para a praia, e ele imediatamente soube o que estava acontecendo. As pessoas estavam indo capturá-los e levá-los como prisioneiros. Ele então correu em direção ao bote e agarrou uma longa vara, antes de correr de volta para os homens. O velho estava acuando os tripulantes no acampamento, e James deu um salto à frente, preparando-se para lutar contra ele, enquanto gritava para os outros pegarem o bote e voltarem para o navio encalhado. Quase como em uma luta de espadas, James e o homem se confrontavam, enquanto a tripulação trabalhava para colocar o bote na água. Mas ainda havia muitos danos, e a água o encheu quase imediatamente. A tripulação então o virou e se agarraram no casco virado. E ao ver isso, James disparou em direção à água para se juntar a eles. Era uma jangada precária, mas todos os 12 conseguiram segurar no casco e nadar em direção ao naufrágio. Quando chegaram lá, eles assistiram impotentes, enquanto as pessoas saqueavam completamente o acampamento e fugiam com suas provisões. Isso deixou Jaime com 3 escolhas. Eles poderiam permanecer no navio e esperar que as ondas o destruíssem completamente. Eles poderiam retornar à terra e lutar contra as pessoas, mesmo em desvantagem numérica. Ou poderiam consertar o bote quebrado e tentar a sorte no mar. James viu a terceira como sua única opção real, mas eles perderam seus remos e o bote dificilmente seria navegável. Então, essencialmente, eles ainda estavam relativamente sem escolha. Enquanto os tripulantes tentavam consertar o bote avariado, as pessoas se reuniram na costa e começaram a acenar para a tripulação voltar para a praia, fazendo o melhor que podiam para comunicar que seriam pacíficos. E eles pareciam chamar especificamente James, como se entendessem que ele era o líder da tripulação. Vendo isso como uma oportunidade de transformar as pessoas em aliados, James disse aos tripulantes para permanecerem no navio enquanto ele desembarcava. Assim que chegou em terra, James foi recebido por 2 homens jovens que o ajudaram a sair da água, agarrando cada um de seus braços. Então, quando ele chegou à praia arenosa, as mulheres e os jovens sacaram lanças e punhais e apontavam as lâminas contra o corpo de James. Era tudo um truque. Nesse ponto, parecia a James que seu destino estava selado. Não havia incentivo para que as pessoas o deixassem ir livre,
ou o mantivessem vivo. Então, em uma tentativa desesperada de salvar sua própria vida, James tentou mostrar às pessoas que havia dinheiro no navio, que ele daria a elas se o deixassem ir. As pessoas pareceram entender isso, e James acenou para que um dos tripulantes viesse à praia. Momentos depois, Antônio entrou na água e foi em direção a James. Entretanto, quando chegou à praia, não tinha nada com ele. E era evidente que a mensagem de James para seus tripulantes não foi interpretada corretamente. Então, depois que as pessoas examinaram Antônio e descobriram que ele estava de mãos vazias, começaram a cutucá-lo com suas lâminas, enquanto ele implorava por sua vida. Em uma tentativa desesperada de desviar a atenção deles, James indicou que o dinheiro que eles estavam procurando estava enterrado na praia. E quando as pessoas se viraram para cavar na areia, James se levantou e imediatamente começou a correr para a água. E apesar deles o perseguirem, ele conseguiu pular na água e deslizar sob as ondas. No meio do caos, Antônio infelizmente não entendeu que também precisava correr, assim como James. E ao ver que James havia escapado, uma das pessoas cravou a lança no peito de Antônio, tirando sua vida quase imediatamente. Enquanto isso tudo acontecia, os tripulantes do navio ainda trabalhavam freneticamente no conserto do bote para que pudessem escapar dali. E eles conseguiram remendar os buracos no casco o suficiente para mantê-lo flutuando, e rapidamente embarcaram. James se juntou a eles, e usando apenas as mãos e a vontade desesperada de viver, eles remaram o barco passando pelas ondas e margeando toda a extensão da praia. Pelos próximos 9 dias, sem comida e com muito pouca água, todos os 11 homens sobreviveram o suficiente para derivar mais 322 quilômetros para o sul da costa. Finalmente, sentindo que poderiam estar fora de perigo das pessoas hostis, o barco foi levado para a costa, onde os homens exaustos imediatamente começaram a procurar por água. Enquanto os tripulantes faziam isso, James escalou um penhasco para tentar obter uma visão do que poderia haver no interior. Porém, assim que chegou ao topo e olhou para a distância, tudo o que seus olhos alcançavam era um vasto deserto até o horizonte. Felizmente, os tripulantes encontraram água e beberam o máximo que puderam, já que o plano de James era andar por aquele deserto. A essa altura, você deve estar se perguntando onde exatamente o navio naufragou e para qual deserto James pretende levar os tripulantes. Em toda aquela neblina, o navio havia saído muito do curso e acabou encalhando no Marrocos, no norte da África. E depois de navegar no bote para o sul, James e a tripulação agora se encontravam na borda do incrivelmente expansivo e hostil deserto do Saara. Com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, o deserto do Saara é maior do que toda a extensão territorial do Brasil. James tinha a esperança de que eles encontrassem um grupo amigável de pessoas que os ajudariam em seu resgate. Mas por dias a fio, tudo o que encontraram foram dunas de areia e temperaturas diurnas insuportáveis, que alcançam os 49 graus Celsius. Essas condições rapidamente venceram a força de vontade restante dos náufragos, e James mudou de ideia. Em vez de tentar encontrar uma tribo amigável, ele se contentava em encontrar uma hostil e se oferecer como prisioneiro. Durante um desses dias desesperados, eles avistaram um grande grupo no horizonte, indo em direção a eles, e esse grupo claramente não estava interessado em ajudá-los. E então,
Usando gestos e sinais de mão para se comunicar, James negociou para que ele e a tripulação fossem ajudados. Mas o grupo então pareceu discutir entre si e, no final, obrigou os tripulantes a acompanhá-los pelo deserto. James e a tripulação haviam sido encontrados pelo povo Sarahawi, um grupo de nômades do deserto, e que acabariam tratando a tripulação extremamente mal. Nos meses seguintes, a tripulação foi agredida, exposta ao sol escaldante, passou fome e foi forçada a beber urina, tanto a deles quanto a dos camelos. Com o passar dos dias, um por um, os tripulantes foram falecendo devido às condições adversas e pelo tratamento desumano que recebiam. Ao longo desse tempo, James se esforçou para aprender um pouco a língua deles e, com o passar dos dias, conseguia estabelecer uma comunicação mínima. Então, após meses em cativeiro, o grupo que mantinha James prisioneiro se encontrou com o outro grupo. E vendo isso como uma chance de salvar a si mesmo e os que sobraram de sua tripulação, James se aproximou daquele que parecia ser o líder do grupo, um homem chamado Cid Hammett. Usando o pouco da língua que havia aprendido, James contou a Cid sobre a situação deles e pediu que Cid os comprasse e os levasse para a cidade mais próxima. James também lhe disse que tinha um amigo de longa data na cidade, que pagaria alegremente a Cid pelo resgate. Os dois então negociaram um pouco, e Cid concordou em fazê-lo se James pudesse lhe prometer dinheiro e uma arma quando chegassem à cidade. E ele deixou claro para ele que se ele estivesse mentindo, James pagaria com a vida. Essa era uma perspectiva assustadora. Ele nem sabia em que lugar do mundo estava, então era impossível para ele ter um amigo na cidade mais próxima, que ainda estava a centenas de quilômetros de distância. No entanto, essa era a única chance de afastar seus tripulantes de seus captores e dar a eles uma chance de sobrevivência. Então, o acordo foi fechado. Cid pagou os antigos donos da tripulação e o grupo partiu para a cidade de Mogador, que hoje é chamada de Essaouira. Infelizmente, a experiência da tripulação com Cid não foi muito melhor. Não porque eles foram maltratados, mas porque, simplesmente, não havia comida e água o suficiente para todos. Não só isso, mas o deserto estava cheio de tribos hostis de caçadores que o grupo precisava ficar de olho. Esses perigos, no entanto, eram a última coisa na mente de James. Mesmo se eles conseguissem sobreviver o suficiente para chegar à cidade, eles provavelmente sofreriam as consequências da mentira de James, caso não conseguissem convencer algum completo e total estranho a pagar por sua liberdade. Então, durante boa parte do resto da jornada, ele pensou em um plano. Agora, quando ele convenceu Cid a pagar para tirá-los dos Sarahawis, James ficou surpreso com a pena que ele conseguiu incutir nele, apesar da barreira da língua. Então, uma noite durante suas viagens, James sentou-se com um papel e um lápis e começou a escrever a história da tripulação do navio. Cada palavra precisava apelar ao lado compassivo do leitor, e ele até lutou para manter a calma enquanto escrevia, sabendo que sua vida e a vida de seus homens dependiam desta carta. Quando ele finalmente ficou satisfeito com o que escreveu, ele dobrou o papel e o guardou em sua jaqueta. Algum tempo depois, e de alguma forma, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos, a tripulação restante e seus donos nômades chegaram aos arredores da cidade, onde pararam para acampar. Cid iria para a cidade sozinho para procurar o amigo de James. E antes de partir, James entregou a carta a Cid e pediu para que ele procurasse o cônsul britânico.
Com isso, Sid se virou e entrou na cidade com o bilhete, e James o observou desaparecer no horizonte, sabendo que se ele voltasse sozinho, seria o fim de todos eles. Em Mogador, Sid procurou pelo cônsul, e por sorte, ele esbarrou no assistente de um comerciante britânico, que era o mais próximo do cônsul que a cidade tinha. O assistente, então, levou Sid até o comerciante, que era um homem chamado William Wilshire, e Sid entregou o bilhete do qual James colocou o seu coração. De volta ao acampamento na orla da cidade, James não conseguia tirar os olhos do horizonte. Tudo o que ele precisava e queria avistar era pelo menos 2 figuras vindo em sua direção, já que isso significaria que eles estavam salvos. Como você pode imaginar, os minutos se passavam como dias, enquanto ele mantinha a vigilância. Finalmente, ele notou algo se movendo através das ondas de calor vindas da areia do deserto. Era Sid, e ele não estava sozinho. Quando os 2 homens chegaram ao acampamento, Sid e William desmontaram de seus camelos, e James deu um passo à frente em lágrimas, enquanto William se aproximava dele e colocava seus braços ao redor do frágil capitão. A carta que ele escreveu comoveu tanto William que ele concordou em pagar pela liberdade dos homens cativos. A longa e árdua provação para James e os tripulantes finalmente havia acabado. Quando James e os tripulantes finalmente pisaram novamente na América, eles o fizeram com uma nova perspectiva sobre a escravidão. A Guerra Civil Americana ainda estava 40 anos no futuro, e a escravidão ainda era comum em todo o país. Então James viu sua experiência no Saara como um chamado para uma nova vida como abolicionista. Ele escreveu um livro sobre sua aprovação, que foi publicado em 1817, intitulado Sufferings in Africa, ou Sofrimentos na África. O livro acabaria se tornando um sucesso e mudou a maneira como muitas pessoas no país viam a escravidão. Na verdade, um homem em particular diria que este era um dos seus 3 livros favoritos, e disse que inspirou seu próprio trabalho como abolicionista. Esse homem era Abraham Lincoln, o republicano que posteriormente se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos e foi o responsável por abolir a escravidão no país. Quanto a James, ele eventualmente retornou ao trabalho no mar, onde viveu até perder a vida nos anos de 1840. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essas, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de apenas R$ 2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo.